Vamos pensar aqui o seguinte, internet, a gente está aqui trazendo esse assunto na internet, né? Esse assunto viralizou na internet, esse assunto da Virgínia elogiar, começou a criar discussão nos grupos. E tem muita coisa na internet que serve para a gente amadurecer. Tem uma trend chamada Caso Ela Diga Não. Está viralizada no TikTok. Está nas redes sociais, mas sobretudo no TikTok. E aí a gente precisa debater sobre consentimento, sobre relacionamento, mas sobretudo reação. Como é a trend? Num primeiro momento, você parece inofensiva, ó, um rapaz com uma caixinha, ou simulando, quando eles fazem assim, ó, simulando, né, uma joia para um pedido de um relacionamento mais sério. O que vem a seguir é caso ela diga não, treinando para caso ela diga não. Simula agressão à mulher. Burros, socos, facas. Aí a gente precisa entender o que é que está acontecendo nessas redes sociais, porque são homens fazendo a trend. Para conversar sobre respeito aos limites do outro e também sobre não. O não precisa ser compreendido como uma decisão legítima, não deve ser questionada, ridicularizada ou muito menos agredida porque disse não. Vamos conversar sobre isso? Relacionamentos tóxicos. Alice Santos está com a gente aqui. Seja bem-vindo, minha querida. Obrigada pela sua presença aqui no Chega Mais. Alice, parece banal a gente estar trazendo um tema que está na rede social, mas esse em especial a gente precisa conversar porque são jovens, mostrando como eles estão lidando com o não, ou seja, eles não estão prontos para uma rejeição, né? Exato, Fernanda. É muito assustador ver esse tipo de trend e pensar que esse conteúdo é colocado nos feeds, né, do TikTok, do Instagram, das redes sociais, que o seu filho, você mãe, você pai que está em casa, que o seu filho pode estar acessando. E isso me incitou assim, a pensar, Fernanda, os limites do humor também, Sim. né? E aí aquela risadinha que normalmente a gente dá quando vê uma trend no Facebook, no Instagram, no TikTok, essa risada ela não é para existir, né? Isso não tem graça. Me assustou muito, confesso, ver um dos rapazes simulando um esfaqueamento, Sim, a gente enfim. nem colocou isso aí. Ele tá, inclusive, ele tá com a Suzy gravando com a faca, né? E aí, acho que não há nem espaço para discutir. É uma simulação, não é uma brincadeira. Não é. E isso é uma forma também, Fernanda, de apresentar através das redes sociais um valor para essas crianças que estão assistindo. Sim. Então, de dizer que o consentimento ele não deve ser respeitado, de dizer que o não ele pode ser questionado, quando na verdade não pode e deve sim ser respeitado. A gente precisa entender, sobretudo, que esses comportamentos, eles são, inclusive, agora investigados pela Polícia Federal. Então, para quem quis fazer sem nenhum nível crítico, disse assim, não, eu vou fazer pelo engajamento, eu vou fazer porque está viralizado, vai responder criminalmente, né, Alice, agora, né? Isso, e é o mínimo para que as pessoas consigam começar a limitar o tipo de conteúdo, como você falou, que essas pessoas produzem para as redes sociais. Os acessos foram inúmeros, os compartilhamentos também, isso também é preocupante, não só a realização do conteúdo, a produção do conteúdo, mas sobretudo a repercussão positiva que o conteúdo teve para algumas pessoas. Então, pensar que alguém curtiu, compartilhou, salvou, isso nos faz pensar também, Fernanda, nos valores que estão sendo passados para esses jovens, né? Sim. E aí muitos pais acabam dizendo, não, mas é porque ele é homem, é porque ele é menino, então ele tem liberdade para fazer isso. A gente precisa ensinar isso para as nossas crianças, né? A gente fala tanto sobre limite quando a gente fala de usar menos o celular, respeitar pai e mãe. A gente também precisa falar sobre limite quando a gente fala sobre relacionamento afetivo. O limite dentro do relacionamento afetivo é quando uma das partes diz não. Quando a insistência deixa de ser demonstração de interesse e aí passa a ser um comportamento completamente disfuncional, um comportamento tóxico, o limite está aí. É quando a pessoa diz não quero e ele reage assim.
ou reage com stalking, fica perseguindo, procurando, como a gente já viu, quando reage. Então, são comportamentos que a gente precisa entender para conversar, Alice. Eu estava dizendo outro dia a uma amiga que a violência contra a mulher não dá para a gente mais debater só em rodas com mulheres. A gente está precisando estender e envolver os homens. Eu tenho visto, hoje eu vi um influencer, que eu nem sigo, mas apareceu para mim, acho que é Lennon, não sei como é que Lennon. Ele dizendo, é um cantor, né, um rapper, ele dizendo uma fala muito interessante. Se você, homem, acha isso bacana, tá errado. Se você não se incomoda com o número de homens batendo em mulher, então eu acho que esse discurso precisa ocupar agora esse espaço do universo masculino, né, Alice? Exato. E quando você fala qual é o limite, né, Fernandinho? O limite é ultrapassado quando qualquer coisa aparece depois do não. Não quero, não me sinto confortável, não estou afim, não gostaria de prosseguir. Qualquer coisa que aconteça depois desse não já é uma invasão, já é uma violência e já é uma ultrapassagem desse limite. Não tem que haver mas por que não? Mas nem um pouco, mas nem depois, mas e se for dessa forma? E se a gente tentar? Não existe nada que possa haver depois do não que não seja o puro respeito. E a gente precisa educar nossos filhos, as escolas precisam educar seus alunos, os pais, não só as mães, os pais precisam educar seus filhos, você falou bem. A gente fala muito de combate a feminicídio para mulheres que muitas vezes estão sendo silenciadas. Aqui, Fernanda, a gente está falando para homens, mas muitas vezes a gente também está falando para mulheres que podem estar assistindo a gente e podem estar vivendo situação de violência. Outro dia, uma colega compartilhou conosco uma preocupação com o filho, que numa discussão com a namorada quebrou o aparelho telefônico. Ela disse, eu estou morrendo de medo dele se tornar um agressor ainda pior, porque já é um tipo de agressão que é a violência patrimonial. Para isso acontecer, já teve a psicológica, então, e ela estava sem saber como abordar isso com ele, como trazer esse tema. É importante a gente falar, Alice, como é que a gente trata de situações, de limites, sobre essa preocupação dos pais com esses jovens? Exatamente, né? Esconder não é uma opção, fingir que não houve nada não é uma opção, e o que a gente não pode é normalizar. Quando isso não vira conversa da hora do almoço, quando isso vira um dia eu vou conversar com ele, não, mas eu acredito que ele vai melhorar. Ou o famoso, você sabe que é briga de marido e mulher, então a gente não pode mexer a colher. Quando a gente faz isso, quando a família faz isso, você acaba agravando o cenário. Então é falar, sim, expor e apresentar para esse adolescente, para esse jovem, o porquê que isso representa uma quebra de limite. Né? Apresentar para ele as razões claras pelas quais quebrar um bem da outra pessoa, impedir que a pessoa acesse sua casa ou dizer que a pessoa é louca, significa uma ultrapassagem de limite, né? Isso não pode ser uma pauta menos importante. A gente não pode só se limitar a falar de uso de rede social, uso de TikTok, e a gente precisa sim falar sobre a regulamentação dessas plataformas, Fernanda. Sim. Elas lucram muito com esse tipo de conteúdo e essa trend pode aparecer para o seu filho e para a sua filha, você que está assistindo a gente aí em casa. Sabe qual é o caminho caso a trend apareça? Você vai no perfil e clica em denunciar. Isso. Porque é uma forma da gente começar a vetar esse tipo de produção de conteúdo. Porque, infelizmente, leva tempo para que a rede social se pronuncie, que tire, que identifique, que se puna. Enquanto isso, é um conteúdo que vai passando, que vai estimulando, que vai normalizando e, sobretudo, vai fazendo muita gente dar risada. E aí é um problema social que a gente precisa combater de frente. Não é apagando, dizendo, não vou nem falar com meu filho sobre isso que vai despertar. Pelo contrário, é conversando. Vem cá, tá rolando isso, a gente precisa conversar. @psi.alices. No Instagram tem muitos conteúdos interessantes. Alice, obrigada por ter vindo aqui. Um beijo, sua maravilhosa. Beijo, valeu. Sempre bom ter você aqui com a gente. Muito obrigada. Viu? É sobre isso. Não dá para normalizar. Não dá para achar que tá tudo bem. Mas vão de novo falar sobre... Vamos de novo e até quando for necessário. Até acabar. Não é até diminuir, não. É até acabar, tá?